Olá, estamos aqui mais uma vez. Hoje o Audicast será para falar de música e propriamente dito de um instrumento que eu acho maravilhoso, riquíssimo. Eu acho que muita gente precisa saber mais sobre. Vamos falar do piano. E para falar de piano, nada mais, nada menos do que uma pessoa especialista em música, que é o Ramon Pessoa, pianista, que mora aqui em Teresina e que tivemos a honra de tê-los aqui conosco. Tudo bem, Ramon? Tudo bem, Aldaneide. É um prazer estar aqui com você. E vamos lá. Vamos lá. Gente, quem é o Ramon? O Ramon, ele fala pra gente que ele vem de uma banda de rock aleatória, onde ele nem sabia tocar, ao piano erudito. Que louco, né? Pedalava 10 quilômetros para poder estudar teclado na Escola de Música para Todos. Foi primeiro lugar no vestibular da UFP para música. Olha só, prodígio esse rapaz. Entregou um Beethoven no seu recital de formatura. Tocou até no Sesc. Ele tem atualmente uma escola de música, que é a Rap Music ou Rap Music. Escola de música rap. Escola de música rap. E hoje a paixão dele é encantar as pessoas com o piano, mostrando que todos podem aprender. É isso, meu amigo? Exatamente. Hoje eu trabalho possibilitando as pessoas a dominarem um piano e a se expressarem com o piano. Então, eu desato os nós aí dessa moçada que tem esse sonho de tocar esse instrumento. Antes de você criar a escola, Rap Music, vou chamar Rap Music. Tá bom. Tá? Você dava aulas particulares, certo? Certo. Inclusive eu posso afirmar porque ele foi meu professor. Só que ele não pôde mais porque está muito atarefado com a escola de música. Mas eu ainda tenho fé que ele volte para mim. Vamos ver. Fala um pouco aí dessa trajetória da tua escola. Olha, Aldaneide, eu sempre atendi alunos particulares e, graças a Deus, a quantidade de alunos foi crescendo e aí eu já não tinha mais condições de atender todo mundo em suas casas e então eu me vi obrigado realmente a parar quieto num canto, que foi o que eu fiz. E deu super certo, né? Inicialmente eu comecei com um piano só, piano de verdade. E depois eu já consegui ampliar isso para 2 pianos verdadeiros, né? Isso é um diferencial da nossa escola, porque boa parte das escolas de Teresina trabalham com teclados ou com pianos elétricos, né? Sim. E eu penso que se você quer realmente estudar piano, você precisa sentir o instrumento de verdade, porque a resposta dele é completamente diferente de um teclado, por exemplo. Então, assim, para mim, que venho de uma família pobre, foi um desafio financeiro muito grande investir em pianos de verdade, em um empreendimento. Mas, Até porque o piano é caro, né? demais. É um instrumento bem É caro. muito caro. Mas, assim, graças a Deus, deu certo. Para você ter uma ideia, Aldaneide, eu passei 6 meses pagando aluguel sem ter um aluno. Eu fiquei no início tendo essa vida meio híbrida, meio dual. Eu tanto dava aula em domicílios, quanto eu mantinha um aluguel de um ponto, que hoje se tornou um estúdio de piano. Mas aí, felizmente, deu certo. Hoje eu já transferi todos os meus alunos para lá. E já estou com 2 parceiros, 2 professores de piano que, junto comigo, estão somando nesse trabalho de ensinar a juventude de Teresina e de Timon a estudarem um piano. Aí você tem alunos de Timon também na tua escola? Não. Atualmente não, mas eu já tive. Já teve. Uhum. Tua escola ela fica onde? Fica na Avenida Rio Poti, número 1119, pertinho da Nossa Senhora de Fátima. Fica em frente ao restaurante Navegas. Sim, sim, sim. Então você pode ir subindo ali na Nossa Senhora de Fátima. Logo depois que você passa Dom Severino, que é aquele cruzamento que tem o McDonald's, na próxima rua já é Rio Poti. Ah, pois o acesso é bom. É muito bom, a localização é muito boa. Pois acho que se o meu professor não vier até mim, eu vou ter que ir até ele. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas eu não desistirei jamais. Apareça lá. Ramon, eu tenho algumas perguntas para te fazer, tá? Tá bom. Sobre a tua trajetória pessoal. Na realidade, o que a gente tem aqui, a gente quer saber de mitos e verdades, nós queremos saber. Certo. Tá certo? Não só mitos e verdades, curiosidades também, tá?
Então, algumas perguntas. Como e quando surgiu a tua paixão pela música? Olha, tudo começou quando eu me enturmei com alguns amigos que gostavam muito de rock, né? Então, assim, nós ficávamos trocando CDs, DVDs, íamos para shows de rock e a gente começou a olhar música com essa coisa mais de fã, de paixão de bandas, né? Então, esses amigos decidiram montar uma banda de rock e eu falei, poxa, eu tô dentro. Aí eu perguntei para os meus amigos, olha, qual é o instrumento que está faltando para eu completar aí? Aí todo mundo já tocava os instrumentos de banda, né? Guitarra, baixo, bateria, já tinha um cantor e faltava um tecladista. Aí eu pensei, bem, pois então eu vou aprender teclado para a gente integrar nessa banda. Então, tu entrou mesmo sem saber tocar Sem nada. tocar nada. Era um integrante sem tocar nada. E os meus colegas aceitaram. Não, cara, vai lá, aprende uma nota e vem cá tocar com a gente. Tu acredita? Então foi desse jeito aí que começou a minha paixão. Então, voltando aqui à tua pergunta, como é que começou a sua paixão? Sim. Eu devo dizer que foi graças ao celeiro do rock. Eu diria que hoje, aqui no Brasil, nós temos alguns grandes celeiros de música, assim, que atraem músicos, pessoas para o mundo da música. Na minha opinião, os dois maiores celeiros é tanto a igreja, Sim. como os fãs de rock, de heavy metal, porque são pessoas que são muito ligadas no que eles estão fazendo, que as bandas estão fazendo, que acompanham as trajetórias, que escutam as músicas com atenção, então a identificação é maior. E falando das igrejas, muitas igrejas já ensinam música. Então, tanto as igrejas quanto esse público que é mais concentrado, assim, que é mais fã de rock, de heavy metal, eles têm uma tendência maior a quererem estudar música. Tanto que se tu for numa universidade, por exemplo, sem brincadeira, eu penso que metade ou mais dos alunos vêm de igrejas, tipo uns 60%, 70% são ou católicos ou evangélicos, assim, praticantes, que fazem parte da banda da igreja, e os demais, assim, vêm ou do reggae ou de grupos assim que gostam de rock, como era o meu caso. Ou então Eu não sabia dessa quantidade de pessoas da igreja, né? Demais. A igreja é um dos maiores celeiros de música do Brasil. Legal, muito bom, muito bom. E a paixão para música e o piano? Paixão por piano. Pois é, como eu te falei, né? Começou com essa ideia de eu integrar uma banda sendo tecladista. Então eu corri atrás das aulas de teclado. E o teclado que eu fiz lá na Música para Todos, o pessoal de lá me falou, cara, faz o curso de piano da universidade, que é o melhor curso de música do Piauí. Então, assim, o próprio curso formal do projeto Música para Todos já me recomendava para a graduação como o curso mais completo para se fazer. E foi o que eu fiz. Eu me preparei lá no projeto Música para Todos, consegui entrar na então Escola de Música da Algisa Paiva, que está desativada, mas foi uma escola muito influente e ativa no Piauí por décadas, que funcionava dentro da Universidade Federal. E eu entrei lá em 2010 e tive aula com a maravilhosa, minha querida Maria Amélia, que foi minha professora em 2010, que foi o primeiro ano que eu tive contato com o piano. E em 2010 eu me preparei e consegui passar no curso de música para fazer em 2011. A Maria Amélia eu conheço. Foi sua professora, né? Foi minha professora. É muito gentil ela, né? Fofa e gentil. Ela é muito fofa e gentil. Fofa e gentil. Mas muito boa. Uma professora Certamente. excelente. Com Fiz certeza. poucas aulas com ela e depois... Aí não deu mais para... Foi quando veio aí a pandemia e... Uhum. Depois você apareceu. Foi em 2018, então, foi, né? Foi por aí, foi 2018. Qual o maior desafio que você enfrentou ao aprender a tocar piano? Olha, o maior desafio, Aldeneide, foi ter começado adulto. Foi um desafio muito grande. Tipo assim, o que me faltava de talento ou de ser jovem, me sobrava de fé e de esforço. Sim. Então, assim, eu tinha pensamentos muito ruins, porque os meus colegas eram todos músicos desde criança, eles eram todos muito bons. Para você ter uma ideia, eu tive colegas que estudavam comigo lá pelos anos de 2011, que eles hoje já estão nos Estados Unidos estudando, outros foram fazer intercâmbio no Canadá. Então é uma moçada extremamente competente. E eles eram os meus colegas de turma do curso de piano.
E eu estava lá com os meus 23 e 24 anos, tocando Cai Cai Balão. Então, Enquanto eles já estavam eles estavam num nível de no performance nível. muito alto. Então, ter começado adulto foi extremamente difícil. Tanto que, Aldeneide, quando as pessoas me perguntavam lá por volta de 2011 qual era o meu curso superior, eu tinha vergonha de dizer que eu era pianista, que eu era do curso de piano, porque eu não me sentia ainda pianista. Pertencente àquele Não me sentia universo. pertencente, não me sentia confiante de dizer. Se alguém perguntasse o que é que você toca, eu não tinha repertório. Então, assim, o maior desafio foi realmente acreditar, né? Mas você sabe que os jovens, as crianças, assim, elas são um pouco mais ingênuas, né? Elas assim, são mais ingênuas no sentido de acreditar em coisas mirabolantes. Então, essa ingenuidade adolescente, ela meio que me preservou para dizer, fica quieto aqui que tu vai conseguir aprender. Então deu certo. Eu era muito. Eu acho que hoje eu não teria pago o preço que eu paguei. Sim. Porque hoje eu já tenho mais medo, mas naquela época não, só vai. Só vai, não pensa, não analisa. Tenha fé nas tuas professoras, elas dizem que você vai aprender, então você vai. Aí deu certo. Aí você acreditou e foi. Eu fui ouvindo as minhas professoras e deu certo. Você acredita que o talento ou a disciplina pesa mais na jornada de um pianista? Olha, entre talento e disciplina, certamente a disciplina é mais determinante. Porque a pessoa talentosa, ela pode desistir, ela pode seguir outro rumo na vida, né? Sim. É fácil você encontrar pessoas talentosas, sei lá, que desenham com muito talento, que cantam extremamente bem, que são talentosas, sei lá, na culinária, mas pelo fato da vida ter muitas surpresas e muitas dificuldades, as pessoas podem não investir mais nisso. Então, aquele grande talento, infelizmente, se desperdiça. Em contrapartida, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito disciplinada, com a orientação correta, ela consegue superar. Então, assim, a disciplina, ela com certeza, ela supera o talento, viu? A disciplina Com certeza ela supera o talento. A pessoa disciplinada, vai embora. ela vai embora. O difícil é você se manter disciplinado. Eu acho que isso em tudo por tudo na vida, né? Exatamente. A disciplina ela tem um preço muito caro, né? É muito difícil assim você ficar se colocando naquela rotina constantemente para buscar um resultado a longo prazo. Então isso é muito custoso e as pessoas geralmente não têm muita paciência. Então é difícil você se manter disciplinado, mas quem consegue o que quer. Uma curiosidade, eu sou musicista, Claro. mas eu sou autodidata, Sim. né? Eu toco violão porque desde os meus 14 anos, 13, 14 anos eu ganho violão. E aí meu pai me presenteou. Aí comecei. Naquele tempo, gente, não era tantos professores, era o cancioneiro. Eu não sei se você lembra. Tinha cifras, né? Tinha as cifras, as notas, aí vinha toda a letrinha da música, e vinha o bracinho do piano, as tablaturas e tudo. E aí eu aprendi através do cancioneiro. Mas, claro, quem deu o cancioneiro foi uma continuidade do processo. Antes de tudo isso, meu pai tinha chamado uma professora de música para dar aula para ele e para minha mãe, porque meu pai, de uma hora para outra, que ele sempre trabalhou no ramo da gastronomia, ele resolveu colocar uma banda musical. E essa banda musical chamava Meninos do Forró. Eu cantava. Olha aí. Eu cantava, meu irmão do meio, ele era para ser o tocador do violão ou da guitarra, e o meu irmão mais velho do teclado. Meu irmão mais velho foi para a aula de teclado, eu fui para a aula de canto, eu fiz canto com o professor Eudes. Eu nem sei do professor Eudes, faz tanto tempo, e faz muito tempo isso. Então, assim, na época, eu fiz o coral por um tempinho. Aí eu parei de fazer o coral porque começaram a dizer que a gente iria viajar. Aí, quando disseram isso, meu pai disse, para bem aqui, o limite é aqui. Viajar eu já não deixo mais. Uhum. Você era de menor, né? Era menor de idade. Aí, assim, parei o coral. Aí vi meu pai aprendendo com essa professora. Aí, de repente, meu pai não quis mais aprender, minha mãe também não quis, e o pouco que minha mãe aprendeu, ela passou para mim, 2, 3 notinhas. E aquilo me empolgou. Aí foi onde eu fui comprando os cancioneiros e comecei a tocar.
Então, comecei a tocar e comecei a cantar também. Mas eu sou autodidata, não vou dizer que eu... Tá, entendo, eu vou aqui na internet, pego tablaturas, cifras e tudo, mas não é tudo. Mas assim, é interessante que tu foi autodidata numa época que não tinha internet ainda, né? Não tinha internet. Não tinha internet. Caraca. E foi muito difícil, porque também tem um outro fator interessante aqui. Eu sou canhota. Então, pela lógica, as cordas do violão era para ser invertida. Isso. Mas eu tinha tanta vontade de tocar o Tu violão. aprendeu num violão normal mesmo, né? Que eu aprendi de uma maneira de destro, entendeu? destro. De destro. Isso é difícil pro canhoto, né? É muito difícil para o canhoto, porque assim, na hora do ritmo, como eu tenho mais habilidade, aliás, é destreza, né? Que eu poderia dizer, com a mão canhota, a direita ela é como se ela acompanha nem tanto. Se o jingle fosse com a mão canhota, a direita talvez ela fosse melhor. Mas como a nota é com a mão esquerda, Sim. e eu tenho que fazer o jingle com a direita, meio que eu perco alguns ritmos. Então tem alguns ritmos que eu tenho um pouco mais de dificuldade de fazer, mas nunca desisto. Mas tu consegue fazer aqueles caranguejos todos, né? Consigo fazer todos os caranguejos, difícil, mas consigo. Aí sim, aprendi a tocar o violão. Depois, como autodidata, um pouco de percussão, um pouco de ukulele. Ou seja, eu gosto de música, eu gosto de todos os tipos de música, mas eu sou muito apaixonado por MPB. MPB e gosto muito de bossa nova também. Sim. Você faz aqueles acordes do Tom Jobim todos? Os passos, acordes do Tom Jobim todos, dissonantes todos. Rapaz. Então, assim, são notas dificílimas e foi assim que eu aprendi. Aprendi com amigos também. Então, teve amigos do meu pai, pessoas que eram mais experientes, assim como meu pai, que me passaram algumas notas. E foi assim que eu fui aprendendo. Depois me deu uma curiosidade enorme com relação ao piano. Foi quando eu disse, eu acho tão lindo esse instrumento, eu tenho vontade de ter um. Aí meu marido teve a graça de me presentear com o piano. Então foi aí onde eu resolvi te chamar para me ensinar e tudo. Então antes do teu presente tu não tocava, né? Assim, antes de receber seu presente. Piano de maneira alguma. Então o Ramon chega e me apresenta a partitura. Comecei na partitura, mas quem já toca tem uma certa pressa quando ele pega um outro instrumento. Isso. Aí quando você tem uma certa pressa, você não. Aí você fica naquela. Você fica querendo ir além da partitura. Você já quer, antes mesmo antes da teoria, você já quer partir para a prática. Eu acho que você até viu isso, essa minha inquietude com relação a avançar mais o sinal, porque eu queria já ir para a prática. E aí eu me perdi um pouco nisso, por isso que você tem que voltar. Eu tenho que voltar. Porque assim, eu tenho que me aprofundar mais na partitura, porque eu tenho mais prática do que partitura. Eu acho que é por conta dessa questão de ser autodidata, né? Sim. Como eu consegui aprender o violão, então eu pensei que não iria ser tão difícil aprender o piano. Mas o piano não é tão assim como a gente imagina, não. O piano ele é bem complicadinho de tocar. Tu acha? Muito! Isso é loucura. Mas é algo que me encanta, é algo que me deixa assim, minha alma fica muito leve quando eu ouço o piano. Gente, Bonito, não né? só o violão, que o violão também sou muito apaixonada pelo violão. Você Né? quer dizer que o piano ele mexe mais com você, né? Mas eu acredito que o piano, em certo modo, ele mexe muito mais. Ele mexe muito mais. Ele vai assim nas minhas raízes mais profundas que eu tenho da alma. Parece sabe? que ele tá Assim, falando contigo, né? Parece que ele está falando comigo. Meu amigo, sim, falei um pouco da minha trajetória na música, né? Mas aqui o convidado é você e quem entende do instrumento do piano é você. Quantas horas por dia, em média, você pratica atualmente? Olha, atualmente eu tenho praticado bem pouco. Eu diria que basicamente uns 20 minutos por dia ou, sei lá, no máximo 2 horas por semana. Então acho que dá menos do que 20 minutos por dia. Mas em média é isso. Hoje eu estudo bem pouco e assim, eu já consigo construir o meu repertório e construir minha música com esse tempo mínimo, né? Então eu sou muito feliz com isso. Ah, isso é bom. Então, é o suficiente para você nesse Isso momento. depende das pessoas, né? Como eu já tenho, deixa eu ver o que, 15 anos de piano, então a minha bagagem lá já é grande. Hoje eu já consigo estudar pouco porque eu já fui muito bem educado.
Mas quando eu estava nesse meu processo de formação, eu estudava 4 ou 5 horas por dia, para você ter ideia. É bastante tempo. Cheguei a estudar até 8, 10 horas seguidas, quando eu fazia a graduação. Cheguei a passar madrugadas estudando. E Mas hoje, assim, eu colho os frutos disso, né? Hoje eu consigo estudar um pouquinho só e já basta. Ramon, e quando a gente se dedica muito a um instrumento, por exemplo, eu no violão. Uhum. O violão, no início, quando eu comecei a tocar, eu fiquei com os dedos muito encaliçados aqui Certo. na pontinha dos dedos e as minhas unhas atrofiaram. Com É relação mesmo? ao... aí passou o tempo passou aquele tempo de experiência, aí volta tudo pro lugar, entendeu? Uhum. Com relação ao piano, o que acontece com relação às mãos de vocês? Alguma musculatura, alguma... Tu Olha, achas que... o que acontece é a educação da sua mão, né? Porque as pessoas elas não nascem sabendo tocar piano. Pois é. Mas à medida que você vai estudando, você aprende a colocar a sua mão. Normalmente as pessoas, quando vão tocar piano, elas vão tocar como quem está numa máquina de datilografar. Então elas tocam assim, ó. Então, assim, isso é técnica, né? Tu já está falando de técnica. Exato. Mas com o tempo, você se acostuma a colocar a sua mão sempre nessa postura, como quem está azunhando o piano, e você consegue equilibrar a força dos dedos, né? Esse dedinho aqui, o mindinho, como ele é mais fraco, você já tem fica um pouco de preparado para dificuldade. deixar ele um pouquinho mais forte. O polegar, por ser mais curto, você já fica mais preparado para colocar a sua mão mais dentro do piano, para compensar o fato dele ser um dedo menor. Então, o que acontece é essa questão da educação da sua mão. É tipo uma pessoa que ela é educada, ela não fala de boca cheia, né? Sim. Então você não precisa nem dizer, ela já sabe que ela não vai falar enquanto ela está mastigando. No piano, da mesma forma, com a educação você aprende a ter essa etiqueta, que é mais do que etiqueta, realmente um jeito efetivo de se tocar um instrumento. Com relação à articulação do punho, você acha que em algum momento tu sentiu, quando se esforçou muito mais, sim. por mais tempo, mais horas no piano? Sim. Como o piano ele é um instrumento motor muito fino, você utiliza muito da sua musculatura para você aprender. Quem está estudando piano é comum sentir dores na coluna, dores no ombro, dores no braço. A gente tensiona fica tudo isso muito aqui. tenso, porque você se concentra demais. Então, tensiona. quando você não está acostumado, o braço dói mesmo. Por mais que você esteja fazendo só poucas notinhas, mas o braço começa a doer. Mas essa dor é normal e é uma dor adaptativa. Com o tempo, essa dor some. É como o violão, que eu acabei de te falar. Porque eu digo isso porque eu senti no piano, senti um pouco a coluna, senti a tensão dos ombros, senti aqui a cervical, senti braços, punhos e tudo. Pois é, a gente fica tenso. Então, mas com o tempo aí vai passando, porque a gente vai relaxando. Exato. É técnica, né? Isso, costume também, né? Como você lida com as frustrações durante os estudos de peças mais complexas? Olha, eu não sinto mais frustração, né? É porque, assim, como eu fui extremamente bem orientado por professoras maravilhosas, professoras doutoras, extremamente competentes, então todo o meu estudo de piano foi sempre acompanhado. Então, se tem uma coisa que eu sei é como abordar o instrumento, como estudar. Então, assim, lidar com a frustração de peças difíceis é como se eu perguntasse para um engenheiro, engenheiro João, como você lida com a frustração de construir prédios? Ele diz, olha, não é frustrante, dá trabalho, né? A gente faz todo um planejamento e tal. Então, eu já não sinto mais frustração em estudar. Eu encaro o domínio de uma peça musical como um construtor de uma casa. Primeiro eu faço lá uma base, depois eu levanto as paredes, sem pressa nenhuma, sem ansiedade nenhuma, porque eu já estou validado como músico, eu já estou validado como performer, eu já sei que eu sei. Então eu não preciso ter foba, eu não tenho medo. E aí eu consigo estudar tranquilamente, planejar o meu estudo tranquilamente e ensinar outros a estudarem também. Então não precisa ter pressa e nem validação de ninguém. Não, Você eu não você estudo. É autossuficiente para esse Eu não fim. estudo para me validar, né? Eu estudo por meu prazer. Bom, isso é bom. Sobre mentes e música. Uhum. Quais são os benefícios cognitivos e emocionais de tocar o piano, na sua visão? Olha, Adeneide, são absolutos e completos, né? Me diga uma coisa, que outra experiência na vida você conhece que consegue te transportar para um estado emocional, para um momento, para uma posição emocional diferente da música? Tipo, quando você toca uma música, você entra naquele mundo emocional. Então, assim, às vezes você tá triste
E você precisa mostrar isso numa música. Você precisa canalizar isso numa música. Então, aquela música ela meio que expurga, meio que extrai de você aquilo que a tua alma está sentindo. Pô, olha o benefício disso, é muito terapêutico. Às vezes você quer experimentar um sentimento, digamos, de descoberta, ou um sentimento de excitação, de alegria, e você não sabe nem expressar, não tem palavra, mas de repente você toca um chorinho. Já melhora. Você toca um chorinho e diz, olha, aquilo que eu não consegui expressar, eu estou conseguindo fazer aqui. Então, o que a música faz, Aldeneide, é te dar um canal, uma mídia, uma forma, uma possibilidade, um meio de você conseguir expressar aquilo que a sua alma está sentindo. Então, assim, isso não tem palavras para descrever. É como eu dizer aqui pro pessoal que está nos assistindo, gente, o perfume X é tão profundo. Pensa num perfume gostoso. E quando você cheira o perfume X, você lembra da infância. O que eles podem fazer é imaginar isso que eu estou dizendo. Mas só realmente quem está com aquela fragrância, sentindo ela nos pulmões e tendo aquele efeito calmante, lembrando do que viveu na infância, que realmente vai entender essa capacidade de se transportar que uma boa fragrância pode fazer. Então a música é como uma fragrância, mas uma fragrância para a alma, para o estado de espírito. Sim. Meu Deus, esse negócio é fantástico demais. Você acredita que o piano pode ser uma forma de meditação ou autoconhecimento? Certamente. Porque vamos lá, né? Como é que a gente se conhece? A gente se conhece se explorando. Você não sabe se você gosta de chá até você experimentar. Você não sabe se você gosta de uma cidade ou de um clima até estar lá. Então é preciso você viver, experimentar, adquirir esse repertório de experiências para se conhecer e saber o que você gosta e o que você não gosta. Então a música é da mesma forma, o piano é da mesma forma. À medida que você vai explorando, você vai ver, poxa, como isso faz sentido para mim. Então eu tenho certeza que tu já tocou algumas peças no instrumento que você nem sabia que você gostava disso. Acho que você é um bom exemplo do que você mesma perguntou, né? Você foi presenteada com um piano já adulta. Sim. E percebeu que você ama esse instrumento. Então, olha só, imagina aí se a Aldeneide, de 14 anos, já soubesse que, na verdade, a paixão dela são as teclas. Será que ela já não teria ido antes para esse instrumento, quando ela era mais novinha? Então, certamente, você vai se conhecendo por essa exploração de músicas e de possibilidades emocionais que a música traz. Sim. A memória muscular influencia mais do que a memória auditiva na performance? Sim, com certeza. Isso é uma excelente pergunta, viu? Poucas pessoas percebem isso. Geralmente as pessoas pensam, eu tenho que ter uma boa memória da música para conseguir tocar. Mas, na verdade, gente, o estudo de um instrumento musical, você me diga se no violão também é assim, mas pelo menos no piano, é como quem está aprendendo, por exemplo, braille. Você precisa se acostumar com aquelas nuances, daqueles pontinhos, vai sentindo, a sua pele vai sentindo, vai criando aquela memória, e aí você vai extraindo o significado. Então, no piano é a mesma coisa, você consegue executar, performar, segundo a sua capacidade de aprender movimentos musculares. Então, algumas músicas pedem muita abertura de dedo, pouca abertura de dedo, um dedo que passa por cima do outro. Então, o que o seu cérebro está aprendendo, na verdade, é como caminhar com os dedos, a como fazer gestuais com os dedos. No violão é diferente ou é no mesmo caminho? Não, também tem toda uma técnica também, os dedos também, eles têm tem que se comportar no lugarzinho certo. Então assim, a concentração fica nos dedos, não é isso? Fica nos dedos. Portanto, a memória muscular é muito importante para você aprender. Fica nos dedos. Quais compositores influenciaram mais a tua formação como pianista? Certamente o Frédéric Chopin, né? Que é o grande herói aí dos pianistas. Sim. Chopin foi o Chopin e o Johann Sebastian Bach, né, que foram músicos que eu vi demais na graduação. E, aliás, toda a escola do piano clássico, né, que foi passada por mim pela professora Bruna e pela professora Daniela Cabeças, lá da Universidade Federal do Piauí, a gente estudou bastante o piano clássico, como Chopin, como Bach, como Beethoven, como Franz Liszt.
Então, todos esses compositores clássicos que foram passados para mim influenciaram o meu jeito de tocar e me deram esse toque que eu tenho hoje, né? Um toque treinado, um toque bonito, um toque profundo, um toque que sabe se expressar. Sim. Prefere peças clássicas, modernas, improvisadas ou um estilo híbrido? Olha, eu prefiro peças bem feitas. Se você me mostrar aí um chorinho bem feito, um forrozinho bem feito, eu prefiro isso do que uma peça clássica que para mim não vai ter tanto sabor, né? Então, assim, quando a obra musical ela é bem feita, ela é atraente. E eu acho assim muito reducionista quando você diz, eu não gosto de música clássica, ou eu não gosto de forró. Poxa, mas tem forró, muitos forrós que são excelentes. Concordo. Tem muita música popular, música assim, vamos dizer assim, do povão, que é muito bonita, muito gostosa, que conta uma história linda e tal, então é cativante demais. Eu já tive um aluno que ele queria aprender no piano, não era nada de música clássica, era só aquela música naquela mesa. Porque naquela mesa, porque a música tinha um apelo sentimental para ele muito forte. E eu comprei aquela viagem emocional. Eu curti também estudar esse brega, né, no piano. Mas, então, respondendo a sua pergunta, quando a música é bem feita e ela tem muito significado para mim, eu curto mais, independente se é clássica ou popular. Então, vai um híbrido. É um híbrido. Como você escolhe o repertório para um concerto ou apresentação? Olha, Aí depende muito, né? Pois é, eu busco geralmente aquilo que faz mais sentido para mim e que eu penso assim que vai ser mais chocante para o público. Quando eu digo chocante é porque assim as pessoas estão acostumadas a ouvir música popular, as pessoas estão acostumadas a ouvir MPB, a ouvir o pop. Então eu posso tocar um Love of My Life, um John Lennon no piano, mas as pessoas já estão acostumadas a ouvir isso aí. Agora, se de repente eu trago uma peça que ninguém nunca ouviu, ou que é pouco conhecida aqui, uma música de um filme, então aquilo ali agrega muito para minha performance, porque as pessoas pensam, poxa, cara, eu não sabia que existia música tão bonita assim. Aí, de repente, elas vão investigar de que filme é aquela música, elas assistem um filme, ou jogam um videogame, e assim elas conseguem, digamos assim, apreciar algo que é mais diferente da realidade delas. Então eu gosto de trazer para os meus ouvintes músicas que dificilmente eles ouviriam sozinhos, por conta própria, mas eu sei que eles gostariam. Fomenta, né? Exatamente. Isso neles. Curiosidades e inspiração. Alguma apresentação marcou a sua vida de forma especial? Não. Sim, agora que você fez essa pergunta. Isso foi... Eu já tive a experiência de tocar em restaurantes, né? E geralmente as pessoas vão para o restaurante, eles não prestam muita atenção no músico que está performando lá, né? Quem é músico sabe bem sobre isso. Então, assim, muitas vezes o músico finge que está tocando, as pessoas fingem que estão ouvindo. As pessoas estão conversando, fingindo que estão... E a gente se engana muito. A gente se engana muito com relação a... Na realidade, a gente precisa se enganar. Porque senão a gente para ali e vai embora. Exatamente. Aí você fica fingindo que está tocando. Eu estou falando desse contexto assim mais de piano bar, né? Que você fica 3 horas ali escondido. Gente, normalmente as pessoas não prestam muita atenção. Mas certa vez, uma moça se levantou e chegou para mim e falou, nossa, você pode tocar alguma música do Queen? Aí eu digo, toco sim, a próxima música vai ser da banda Queen e vai ser para você. Aí eu encerrei a música que eu estava tocando, aí eu comecei a tocar Love of My Life, do Queen, e eu tocava dedicando essa moça que pediu, né? E assim, foi muito marcante, porque a música devia ter algum significado para ela, né? Devia lembrar alguma pessoa para ela. Eu sei que ela se emocionou ouvindo a música, e aquilo me marcou porque, assim, naquele momento eu consegui comunicar a música. Que esse é um dos pontos assim mais fortes de se fazer música, é quando você comunica, é quando uma outra pessoa é afetada por aquilo que você está fazendo, é quando você vê o resultado daquilo que você está fazendo em outras pessoas.
ainda que seja uma. Mas isso é muito gratificante. E certamente eu já impactei outras pessoas, por exemplo, quando eu fazia os recitais e tal. Mas nesse caso desse restaurante foi muito chocante, porque a mina realmente se emocionou e, tipo assim, ela foi a única num restaurante com umas 200 pessoas. Pareceu que só tinha eu e ela ali, né? Nunca esqueci dessa noite, foi assim, foi bem marcante. É. Se eu não soubesse, eu acho que eu tinha pedido, vamos ver outra. Vamos ver outra, né? Pode ser, pode dar continuidade. Vamos de novo. E Ramon, e aí se tu não soubesse essa música, você faria o quê? Olha, eu acho que eu dedicaria para ela uma outra música que eu soubesse tocar, que fosse assim, num estilo parecido e tal. Ou seja, não iria ficar no vácuo. Não ia deixar a moça sem a música dela, não. Que conselho você daria a quem está começando no piano hoje? Tenha um bom professor. É fundamental para você aprender uma coisa tão complexa como um instrumento musical, você tem um bom professor. Um bom professor, assim, ele faz uma diferença gigante no seu aprendizado musical. Enfim, hoje o tempo é muito corrido e o tempo é muito valioso, né? Você já pensou você passar 2 anos da sua vida, 3 anos da sua vida sem sair do lugar, sem crescer, sem conseguir se desenvolver, sendo que um professor conseguiria te dar esse resultado em 2 meses, em 3 meses? E o que é mais importante, muitas pessoas desistem de estudar um instrumento musical porque, infelizmente, passaram por professores impacientes, despreparados, sem sensibilidade. Para você ter uma ideia, eu já consegui... Não é que eu consegui, né? Eu vi uma aluna minha se emocionar na aula só porque sinceramente, eu falei para ela, olha, você tem jeito para tocar, viu? O seu toque é bonito. Foi só isso que eu falei. Aí ela, assim, ficou com os olhos marejados e tal. Ela falou, você acredita mesmo que eu posso aprender? Eu tenho certeza. Tenho certeza. Eu falei, assim, com toda a naturalidade, com toda a segurança. E, enfim, eu destravei ela. Porque ela já tinha passado por professores ruins que nem olhavam para ela. O professor anterior dela, Aldeneide, tipo assim, passava um exercício, tipo uma escalazinha, ó, repete aí 10 vezes. Aí o professor ia tomar um café. Ô, professor, meu amigo. Acontece. Esse daí é massa, né? Esse gosta, viu, da profissão. Pois é. E aí, gente, só o fato de você ter uma pessoa ali bem preparada, que está realmente naquele momento te olhando, faz toda a diferença. Traduzindo aqui para outras profissões, por exemplo, você sabe que tem profissionais bons e maus. Falando aqui de personagens trainers, né, de academia. Tem personal trainer que fica no seu treino mexendo no celular. Sim. Gente, tem sentido nesse negócio, gente. Não tem sentido, a gente vê direto. Pois é, não tem sentido. Aquele ser humaninho que você está pagando pela hora, ele fica lá, corrige aí. Verdade. Não é, gente. Custa a pessoa ficar ali centrado no que você está fazendo, te dando aquele apoio psicológico. Então, tem profissionais e tem profissionais. Então, para quem está começando, é muito importante você escolher um professor atencioso e preparado. Muito bom. Se o piano tivesse uma voz, o que ele estaria tentando comunicar ao mundo, na tua visão? Olha, é uma pergunta excelente, né? Se o piano tivesse uma voz... Se ele tivesse uma voz, o que ele estaria tentando comunicar ao mundo? Eu acho que o piano diria, pare. Pare e se centre em você. Porque assim, Aldenei, eu não preciso defender a ideia de que o mundo vive na ansiedade, né? É um negócio assim que está espalhado. Então as pessoas estão muito ansiosas. E quando você realmente entra em um instrumento musical, tu para a tua ansiedade. Tu entra naquele processo terapêutico, naquele processo de estar vivendo aquela música, estar imerso naquela música. Então eu penso que o piano diria, olha, pare um pouco a tua correria, vamos dar uma respirada, vamos viver outras coisas,
Vamos viver outras emoções, vamos viver outras dimensões da sua vida e da sua alma que você não vai conseguir expressar se não for com a música. Então pare a correria e viva. Perfeita resposta. Eu digo perfeito porque eu entendo o que ele está Você falando. entende o que eu estou falando, né? Pare um pouco. Pare e sinta. Pare e sinta, Simplesmente exatamente. sinta. É um mergulho que a gente faz. É um mergulho. Eu amo música. Eu lembro de uma apresentação musical que a Orquestra de São Paulo fez. E, assim, o que é praxe, né? O que é comum? Durante uma sinfonia, que tem geralmente 3 ou 4 movimentos, ou seja, são 4 músicas em uma única peça, e chamamos de sinfonia. As pessoas elas não devem bater palmas quando acaba aquele primeiro movimento. Depois que a primeira música se encerra e começa uma segunda, todo mundo tem que ficar calado. Os aplausos são reservados para o final da sinfonia, isso 40, 50 minutos depois. E as pessoas que não conhecem uma sinfonia pensam que são 5 músicas, mas não, ali é uma única peça musical que tem 5 partes. E uma criança, Aldeneide, estava assistindo, pensa que será a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Aquela pam 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 pam, pam 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 pam, que tem 4 movimentos. E assim que a orquestra finalizou o seu primeiro movimento, que todo mundo ficou calado, né, esperando naquele segundo movimento, só se ouviu uma voz assim de criança, né? Uau! Que massa! Ouviu uma voz assim de criança, né? Aí todo mundo começou a rir daquele ali, oh, meu Deus, sou uma criança mesmo, né? Pra falar. Ou seja, aquele menino ali entrou no que a música estava transmitindo. E aí ele conseguiu verbalizar no... Exato, Uau! Exato. Uma outra história muito engraçada, a banda de rock de thrash metal, Slayer, eles foram fazer uma apresentação em Tóquio, no Japão, né? E os japoneses, eles não eram muito acostumados nessa época, né? Isso lá nos anos 80, com o rock pesado. Então, os japinhas, né, assim, um pouco alheios do que acontecia aqui no Ocidente, eles ofereceram para o Slayer um teatro e o público foi assistir sentado. Então, ou seja, um rock pauleira de fazer o telhado subir, voar, né? E o pessoal lá sentado. E o pessoal da banda, né, do Slayer, fala, gente, foi muito chocante ver aquilo ali, né? A gente nunca pensou que a gente ia fazer um rock pauleira pro povo assistir sentado, né? Ramon, eu vou te apresentar aqui um piano de armário. Mas eu quero que você diga pra gente, explique pra gente um pouco da história do piano. Qual a diferença do piano de armário pro piano de meia cauda, pro piano de cauda? Claro. Bem, eu acho que eu posso começar dizendo que, primeiramente, esse aqui é um instrumento de corda, né? Poucas pessoas sabem disso, mas ele é um instrumento de corda, assim como é o violão. São as chamadas cordas percutidas, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui esse rapaz. Opa! Então ele abre todo assim, não é? Exato. Como você consegue ver aí que ele tem cordas? Estou vendo. Isso, ó. Piano é um instrumento Então, de corda. isso aqui são as cordas dele, né? Se você bater aqui, você consegue pegar o som. Então, o mecanismo funciona assim, ó. A tecla vem, empurra o martelo e o martelo produz o som. Você segura aqui pra mim, Denise? Sim. São literalmente martelos, né? Sim. Que estão acionando o piano.
adoro. Meu Deus, mexe com a minha alma. Explica os pedais, porque tem 3 pedais. Sim. Esse pedal aqui da direita, ele é o mais usado, né? Se você reparar aqui, ó, a câmera pode chegar aqui. Se você reparar, tem um mecanismo que vai abrindo e isso possibilita que as cordas continuem vibrando após serem tocadas. Se eu tiro o meu pé do pedal, o abafador encosta nas cordas e assim as notas não se prolongam mais. Então, se eu quero notas prolongadas, eu aperto o pedal, os abafadores se afastam e as cordas permanecem vibrando. Desta forma... É como se fosse um eco. Exato, é um ecozinho, fica ressoando. Esse pedalzinho do meio, eu chamo ele carinhosamente de o bebê está dormindo. Olha só o que acontece com o mecanismo. Eu ativo o bebê está dormindo, aí você viu que essa lã entrou, né, entre os martelos e a corda, e olha, de repente o bebê consegue dormir. Então, um tocar mais Tá baixinho, que não incomode tanto, Exatamente. apesar de achar que piano nunca incomoda, né? Ó, quando o bebê estiver dormindo, você aperta esse pedalzinho e você consegue fazer seu estudo sem acordar o pobre do bebê. Sim. Olha só como os bebês são importantes aí, ó. Influenciaram a engenharia musical. E esse último pedalzinho aqui, eu acho ele bem interessante. É o que o pessoal chama de pedal 1 na corda. O que é que ele faz com o mecanismo? Ele aproxima os martelos das cordas. Sim. Então, como a distância está menor, o impacto também está menor. Não. Diminuindo a distância, diminui o impacto. E assim o piano fica mais suave. Então, por exemplo, se eu faço essa música aqui sem o pedal da suavidade, tem um som, mas se eu aperto ele... Então você pode tocar apertando os 2 pedais. Posso apertando os 2 pedais. Então esse pedal aqui ele vai deixar o seu som mais suave. Quando você precisa ter uma suavidade mais acentuada, um som mais delicado, você aciona esse último pedal e aí você consegue ter isso. E esse processo aqui, tanto para o de cauda, meia cauda, a mesma coisa? Pois é, né? Essa sua pergunta é muito interessante. Deixa eu encostar aqui, Adeneide, para você ficar com a mão livre. Pronto, pode deixar ele aqui. Bem, essa questão dos modelos de piano. Existem os pianos de armário e os chamados pianos de cauda, né? Eles começaram como pianos de cauda. O piano de armário ele já é uma invenção um pouco mais recente, mas ele realmente começou deitadão, né? Só que à medida que esse instrumento foi tendo sucesso, as pessoas tinham necessidade de ter um instrumento menor que coubesse em seus quartos. Então pensaram, poxa, precisamos reduzir esse piano. Então pegaram aquela cauda dele e fizeram aquela cauda ficar aqui em pé. Sim. Então se você pudesse olhar o encordeamento, essa parte de trás do instrumento, você veria que é a cauda de um piano. É como se você pegasse a cauda de um piano e dobrasse ela e fizesse o piano ficar em pé. Ou seja, então basicamente o piano de armário ele é como se fosse um piano de cauda, só que com essa cauda em pé. Aqui é a cauda dele, ó. Você entendeu? Entendi. Perfeito. Sendo que o primeiro instrumento ele foi de cauda. Aí, com o tempo depois é que veio a questão do piano vertical. Eu queria aproveitar e contar aqui 2 curiosidades, né, sobre a história do piano que eu acho que as pessoas vão gostar de saber. Aldeneide, você sabia que no século XVIII, quando o piano estava começando, né, você sabia que esse instrumento já foi considerado um instrumento diabólico? Não. Eu não sabia. Já foi considerado um instrumento proibido, rapaz. Os padres e os pastores lá do século XVIII, diante dessa novidade musical, achavam que isso era engenharia do diabo para perverter a alma dos fiéis. Porque, assim, naquela época o que era comum era o órgão das igrejas, que tinha aquele som mais de catedral, aquele som mais de anjos cantando, né, que acompanhava os corais, aquele som suave. Aí, de repente, quando o instrumento de tecla chegou e haviam aqueles performers que tocavam com dedos voando, liam partituras, e era uma coisa muito sofisticada. Então, os líderes religiosos do século XVIII ficaram com medo disso tudo, né? Pensavam que aqueles performers habilidosos do instrumento não eram pessoas muito bem encaminhadas, né? Mas é claro que isso era uma superstição da época diante de uma novidade tecnológica muito forte. Com o tempo, as pessoas viram que não tem nada demais com esse instrumento.
E pegando o gancho, Aldeneide, foi a mesma história com a guitarra, tá? Sim. Quando a guitarra surgiu, não se deixava a guitarra entrar em igreja. Até que uma irmãzinha chamada Sister Rose é uma americana, bote lá no YouTube, Sister Rose, a irmãzinha Rose, com a sua guitarrazinha nos anos 30, anos 20, estava lá tocando hinos cristãos com a sua guitarra em estilo de rock and roll. O que mostra que isso já é uma tendência, né? Assim, que as pessoas mais tradicionais têm um estranhamento esperado diante de novidades da engenharia musical. E, se você me permite, uma outra coisa que eu acho muito, assim, uma outra historinha que eu acho muito curiosa sobre o piano, que não sei se você sabe, mas durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados aliados, eles ficavam muito estressados e confinados nas suas trincheiras e nos seus campos de batalhas. Então, eles passavam meses lá num túnel de terra, sem ver ninguém, sem ter música, sem ter contatos, prontos para batalhar. E os generais do exército perceberam que o estresse daquele ambiente prejudicava a eficiência no combate. Você sabe qual foi a ideia que os generais tiveram para aliviar o estresse das tropas durante a Segunda Guerra? Acredite se quiser, foi paraquedear pianos para as tropas americanas. Então, a fábrica Stanway Songs, de Nova York, produziu milhares de pianos, como esse teu aqui, que foram lançados via helicóptero de paraquedas para cair no meio do campo de batalha, e assim os soldados conseguiam cantar e se divertir, se descontrair, e assim aliviarem um pouco os terrores da guerra. Curiosidades incríveis. Ele sabe tudo. Nadinha. Agora, para finalizar o nosso audiocast, ele vai dar aqui uma apresentação perfeita, que só ele sabe fazer. Bondade sua, colega, bondade sua. Então, bora fechar aqui o piano para poder tocar ele melhor? Eu vou tocar para vocês uma música chamada A Lenda de Ashitaka, de um desenho chamado A Princesa Mononoke, do compositor Joe Hisaishi.
de uma música dessa, nada melhor do que fazer um brinde direto do Happy Music para o Audicast. Muito obrigado, Danete, pelo convite. É sempre uma honra. Muito obrigada.